Hoje vamos aprender duas funções mais famosas do Excel, que é o PROC-V e o PROC-X. Esses dois são bem úteis no nosso dia a dia do Excel. Então é muito importante que vocês aprendam o que ele é. Bom, o que ele é? O PROC-V e o PROC-X são duas ferramentas de pesquisa para gente sobre uma tabela ou quer dizer, de uma tabela mesmo. Então ele vai fazer uma pesquisa de tabela para nós e entregar as informações dela. Na prática vocês vão entender isso. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, na área de pesquisa, eu quero pesquisar o código 101. Então o 101 é o mouse, o preço dele é 80, o estoque dele é 15. Então ele tem que aparecer aqui exatamente de acordo com o negócio. De acordo com a tabela, desculpa. Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou ensinar a função PROC-V. PROC-V, ele vai fazer o seguinte: ele vem à procura do valor, que é qual célula que vai ser responsável de procurar o valor. Então a nossa célula é 101. Ponto e vírgula, valor da matriz, quer dizer, a matriz da tabela, que a gente vai selecionar a tabela toda, daqui até o 4C. Não, peraí, desculpa. Até o E7. E o ponto e vírgula, número de índice da coluna, que é o que eu quero procurar. Aqui é o produto, então eu vou colocar o índice da coluna 2, porque ele tá como 2 aqui. É só imaginar que aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ponto e vírgula. Aí ele vai perguntar se é verdadeiro ou é falso. Qual é a diferença entre esses dois, Rubens? Então, o verdadeiro, ele corresponde a aproximadamente. Então, então ele vai. Esse verdadeiro é só utilizado quando é números. Já o falso. Eita. Já o falso, ele ele é somente. Ele somente encontra uma correspondência exata, que é o que é o que nós queremos. Desculpa aí. É o que nós queremos. Então, a gente quer exatamente o que está escrito. Então, a gente vai no falso. Fecha os parênteses. Prontinho. Mouse. Se eu trocar aqui o número e colocar para o 102, teclado. Se eu colocar aqui de novo e colocar o 3, monitor. E assim por diante. Daí agora é só fazer um mesmo com os outros, que é o valor da procura, ponto e vírgula, matriz da tabela, tá aqui. Aqui é o preço, então o índice da coluna é 3, ponto e vírgula. Daí, como é preço, vai ser verdadeiro. Prontinho, ele chegou na correspondência exata, na nossa correspondência. Aí o estoque é a mesma coisa que o de cima. PROC-V, valor 103, ponto e vírgula, matriz da tabela. Vem aqui o índice da coluna, que é 4, e o valor verdadeiro. Eita, desculpa, falso. Que é 8. Daí aqui, se a gente alterar o nosso conteúdo aqui de cima, 101, ele vai pesquisar pra gente o mouse e o valor, que é 80, e o estoque, que é 15. Entendeu? Isso é o PROC-V. E o PROC-X? O PROC-X, ele é a mesma coisa que o PROC-V, só que ele tem uma coisa peculiar que faz ele ser bem melhor que o PROC-V.
Não querendo dizer que o PROC-V não vai ser inútil. Bom, de certa forma sim, mas de alguma forma não, ao mesmo tempo. Depois eu explico para vocês. Vamos aprender primeiro o código. O código é meio que o seguinte: PROC-X. Aí é a mesma coisa que o PROC-V. Pesquisa de valor. Então vai ser aqui em cima, que é o número. Daí a pesquisa da matriz, que é o código. O nosso código. E o retorno da matriz, que vai ser um produto. Fecha os parênteses. Monitor. Ele pegou bem que era um monitor. Mas tá, se vocês repararam bem, vocês podem ver que agora, em vez de eu colocar o índice da coluna, onde ele tá e tal, ele já foi. Eu só fiz a pesquisa, peguei os números e depois eu peguei o produto. Ele me mostrou na hora. Já no PROC-V, eu preciso selecionar o valor da procura e a matriz da tabela toda. E o que muda é o índice da coluna, que é para direita. Ele vai de esquerda para direita. E procurar se o valor, procurar se é valor correspondente, exato ou não. Então, no nosso queridíssimo código aqui, o PROC-X, ele não pesquisa como da esquerda para a direita. Ele pesquisa de acordo com a célula que você selecionou e a outra célula que você selecionou. Daí ele faz essa pesquisa. Então, essa é uma diferença entre o PROC-V e o PROC-X. Vamos fazer aqui no monitor também, que é igual PROC-X, pesquisa do valor, que é esse, ponto e vírgula, pesquisa da matriz, que é o código, o retorno, que eu quero é o preço, e fechar parênteses. Estoque é a mesma coisa. Eita, PROC-X, estou errando aqui, mas tudo bem. Ponto e vírgula, o código, o retorno da matriz e fecha parênteses. Daí aqui certinho, ele mudou de acordo com o que tá escrito aqui. Se eu colocar no 101, mouse e 80 e 15. E tá, eu expliquei a diferença entre eles. O PROC-V ele só funciona da direção da esquerda para a direita. Então, tipo assim, ele pega daqui e só vai para cá. Já aqui, o nosso queridíssimo comando, ele já pega aqui e qualquer outro tipo de tabela que a gente quer pesquisar. Então quer dizer o quê? Quer dizer que a diferença entre os dois é essa. Que um é da esquerda até para a direita e o outro é para procurar qualquer tipo de tabela. O que é mais utilizado é o PROC-X, porque, como eu disse, a vantagem dele é que ele pode procurar qualquer coisa na tabela. Já no PROC-V, ele procura da esquerda para a direita, então ele não é muito utilizado. Mas para responder essa pergunta se o PROC-V é útil ou não, eu te respondo que a resposta é não, ele não é inútil. Ele pode servir para versões antigas do Excel, porque o PROC-X ele é um código já novo em questão. Então tem os Excels antigos não tem a função PROC-X, só tem a função PROC-V. Então o PROC-V ele é bem útil para essas versões. Agora, se for uma versão mais atual, que tem ele mesmo, o PROC-X, aí o certo seria usar o PROC-X. Essa foi a aula 4. Muito obrigado por ter assistido aqui e é isso. Tchau, tchau.